E hoje à tarde, a Polícia Civil divulga a conclusão do inquérito que apura a morte da adolescente Isabelle Guimarães, ocorrida no dia 12 de julho aqui em Cuiabá. Ocorreu essa morte em um condomínio de luxo aqui na capital. Vamos falar ao vivo agora com Oliveira Júnior. Oliveira, há uma grande expectativa para o desfecho dessa tragédia envolvendo duas amigas. Qual é a expectativa da defesa da família da Isabelle? Bom dia, Oliveirinha. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a você que acompanha o Cadeia Neles em todo o estado de Mato Grosso. Exatamente, Edivaldo. Depois de 50 dias desse crime, a Polícia Civil deve apresentar à imprensa, através de entrevista coletiva, hoje às 15 horas, a conclusão deste inquérito policial que pode indiciar os responsáveis pela morte da menor Isabelle. O crime aconteceu no dia 12 de julho, no condomínio de luxo aqui em Cuiabá, onde ela estava na casa de uma amiga e teria levado um tiro supostamente acidental feito por esta amiga dela. E nós vamos conversar com o doutor Hélio Nishiyama, que é advogado de defesa da família da Isabelle, que tem acompanhado desde o começo o caso, né? E fica essa expectativa, doutor, sobre a conclusão desse inquérito, de quantas pessoas serão indiciadas, da causa do crime, como aconteceu, muitas perguntas que devem ser respondidas hoje à tarde. Qual é a expectativa da defesa? Bom dia. A polícia, ela, ao nosso ver, desenvolveu um trabalho de excelência, o inquérito tramitou de forma célere. Temos a convicção de que a jovem Isabelle, ela não morreu por uma única mão. Ali foi uma associação de condutas, de fatores, não só da menor que efetuou o disparo, mas como dos seus pais, como do proprietário da arma, do jovem que levou a arma. Enfim, não foi uma única ação que causou esse homicídio, foram várias ações. E a nossa expectativa é que a polícia conclua efetivamente essa investigação e que aponte a responsabilidade individualizada de cada um desses indivíduos. Procede a informação, doutor, que a família, né, a dona Patrícia, que é a mãe da Isabelle, não foi comunicada ainda sobre a conclusão? Não tivemos a informação formal da delegacia de polícia sobre essa conclusão. Estamos sabendo pela imprensa de que o delegado vai apresentar a conclusão hoje numa coletiva. Agora, com relação aos fatos que ocorreram após o crime, muitas contradições nos depoimentos, algumas pessoas tiveram que depor mais de uma vez, e exatamente nesses depoimentos é que surgiram as contradições. O que é que o senhor tem a dizer, por exemplo, com relação à adulteração do local do crime, que já foi comprovado, inclusive, através de perícia? A gente solicitou o processamento criminal dos adultos maiores, dos pais, de policiais da delegacia de homicídio, de policiais militares, policiais civis que estiveram na cena de crime, justamente pelos fortes indícios de que tenha ocorrido efetivamente uma alteração na cena do crime. A própria perícia já apontou que houve alteração, que houve inclusive prejuízo para a apuração da dinâmica dos fatos, e os elementos que estão até hoje já produzidos no inquérito policial nos dá a confiança de provocar o Ministério Público para que o Ministério Público promova essa ação penal pelo crime de fraude processual, crime de prevaricação e de advocacia administrativa. A principal dúvida e o questionamento que a sociedade faz nesse momento, doutor, é sobre a primeira declaração da amiga da Isabelle, que teria efetuado o disparo de forma acidental. A perícia, depois dessa declaração, afirmou que o disparo teria sido feito numa proximidade de 30 centímetros e numa altura frontal, ou seja, descartando a possibilidade inicial daquela declaração dada no depoimento de que a pistola teria caído da case e teria sido um tiro de baixo para cima, ou seja, houve essa contradição também. Isso, na sua opinião, se caracteriza por vez, traz por terra a possibilidade de um tiro acidental? A versão do disparo acidental, ela já está superada, essa é a verdade. Todos os elementos produzidos no inquérito policial, e eu estou me referindo a elementos técnicos, científicos, não opinativos. Então, os elementos produzidos no inquérito policial já afastaram há tempos a versão do disparo acidental. A perícia, ela conclui que a arma estava apontada, estava engatilhada,
estava destravada a uma curta distância. Então, a dinâmica traçada pela perícia afasta por completo, sem sombra de dúvida, a versão de que o disparo foi acidental. O senhor espera pelo indiciamento de outras pessoas que contribuíram para que essa arma chegasse até o local do crime? Por exemplo, sabe-se que a arma pertence a um adulto que é pai de um menor que é atirador, campeão latino-americano e que foi levar essa arma até o local do crime. E ele alega que saiu e depois de sua saída que aconteceu o crime. Deve haver um indiciamento também do pai desse menor, na sua opinião? Oliveira, a arma não chegou naquela residência sozinha. Houve, como eu disse, uma sucessão de ilícitos. Sem sombra de dúvida, a expectativa é que o proprietário da arma seja indiciado, o jovem que levou essa arma seja indiciado, até porque a investigação mostra que a morte da Isabelle não vem em decorrência de uma única imprudência. Na verdade, o que se percebe da investigação é que ali havia uma sucessão de omissões, de cautela, que deveriam ser aplicadas para todos que querem ter arma de fogo. Né? Não respeitaram, ao longo do período que tiveram arma naquela residência, não respeitaram, segundo as investigações, a letalidade da arma de fogo. Então, a tragédia, a morte de alguém, era algo que fatalmente ia acontecer. Com relação ao pai da menina que efetuou o disparo, ele também, em depoimentos, teve várias contradições e agravações que já foram tornadas públicas, inclusive, em que numa ligação para o serviço de atendimento de urgência, ele diz, não foi tiro, não foi tiro. Quer dizer, houve essa contradição também. Sem dúvida. Isso é objeto da nossa representação. Temos a convicção, a partir do que foi investigado pela polícia, que houve uma cadeia de condutas que visaram distorcer a natureza da morte da Isabelle. Queriam fazer acreditar que a jovem teria morrido por uma queda no banheiro. Queriam tratar um crime como um acidente doméstico. Isso, ao nosso ver, já está bem evidenciado, não só por conta da ligação. Tem uma sucessão de acontecimentos. Começa pela ligação em que é afirmado que era uma queda no banheiro, passa pela remoção da arma de fogo do local, pela remoção do estojo de munição, chega ao momento em que alguém daquela casa tenta inclusive barrar a entrada da polícia militar no condomínio. Ao argumento, eu falo argumento ridículo, ao argumento de que era necessário uma ordem judicial. Ali havia um estado de flagrância. A polícia tinha o direito, o poder de ingressar naquela residência a qualquer momento, independente de ordem judicial. E aí parece muito óbvio, né, que aquela ação de tentar impedir a polícia militar de entrar naquela casa tinha como finalidade diminuir a responsabilidade penal daqueles que estavam lá e eram responsáveis pela morte. Então a tendência, diante de todos esses fatos, doutor, é que o Ministério Público peça o indiciamento por homicídio doloso. Acredito, né, que a conclusão da polícia e do Ministério Público seja de que o homicídio se deu na forma dolosa. Obrigado pelas informações. Alguma pergunta para o doutor Hélio Edivaldo? Tem a matéria da Silvana Ribas, hoje na página 4B do jornal A Gazeta, que diz que a mãe da vítima move uma ação por fraude contra oito pessoas. Então, esta é a informação e gostaria de pedir se realmente existe essa representação. E se essa entrevista coletiva de hoje, às 15h, coloca um ponto final no inquérito. Se esse inquérito é patrocinado pela Polícia Judiciária Civil, se não pode ser contestado antes de subir para o Ministério Público. Essa é a pergunta que eu faço para o doutor Hélio. Edivaldo, em relação à representação, de fato, houve sim essa representação movida por nós.
Essa representação tem como alvos, vamos chamar assim, alguns membros da família Sestari pelo crime de fraude processual. O delegado da Delegacia de Homicídios também é um dos representados. E os policiais amigos, vamos chamar assim, do adulto Marcelo Sestari. Esses são as pessoas que são representadas. Já está encartado nos autos de representação e vai ser submetido à análise do Ministério Público. Em relação à conclusão das investigações, olhando do ponto de vista técnico, não do caso concreto, mas é possível que fique diligências complementares, que vão ser depois enviadas para respectivo processo judicial. Mas, em tese, com a apresentação do relatório da polícia, essa investigação, a fase investigativa, ela se encerra e dali em diante prossegue e vai iniciar a fase judicial. Obrigado pelas informações, doutor Hélio Nishema. Portanto, Edivaldo, hoje, às 15 horas, a Polícia Civil deve apresentar a conclusão desse inquérito que apura este homicídio ocorrido no dia 12 de julho aqui na capital. Voltamos com você, Edivaldo.